ministro da Economia voltou a sinalizar para um novo imposto, hein? Antes de apresentar a reforma tributária completa ao Congresso Nacional. A ideia é que a cobrança alcance todas as operações com registro digital, com prazo para terminar, 6 anos. A principal contrapartida prometida pelo governo é desonerar a parte da folha de pagamento das empresas, como destacou o ministro Paulo Guedes ontem, né? Nós tivemos, claro, muita discussão a respeito desse assunto já da desoneração da folha. O presidente vetou, né, a continuidade dessa decisão que foi tomada há algum tempo e que beneficia e ajuda a preservar empregos de diversos setores da nossa economia. Vamos ver então o que disse exatamente o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre essa possibilidade aí de se voltar, né, com um tributo nos moldes da CPMF para, de alguma forma, compensar aquilo que está sendo cedido pela desoneração da folha de pagamento. Descobrimos 38 milhões de brasileiros, que eram os invisíveis. Temos que ajudar essa turma a ser reincorporada no mercado de trabalho. Então temos que desonerar a folha. Por isso que a gente precisa de tributos alternativos para desonerar a folha e ajudar a criar emprego. Tributos alternativos, né? Não deu exatamente nome aos bois, mas mencionou e sinalizou mais uma vez essa questão da criação de impostos durante a pandemia, que deve ser afastada, né? Deve ser criticada, deve ser cobrada do governo, porque não é hora de criar imposto. Nós estamos saindo de uma pandemia, nós estamos com muita dificuldade para retomar o caminho do crescimento econômico, para estabilizar de uma vez por todas, né, a situação vivida pela economia brasileira. Então, é claro que a gente precisa, nesse momento, gerar receita, trazer recursos, né? O governo fala de um grande programa social, mas eles estão lá para isso, estão lá para quebrarem a cabeça e chegar exatamente à equação que se precisa para garantir, né, esse colchão social e também para que tenhamos ao longo, né, dos próximos tempos aí, condição de sustentar, além do programa social, também essa questão da desoneração da folha de pagamento, que é fundamental para esses setores da economia, para manter o emprego, né, o emprego que foi tão atingido durante a nossa pandemia, e agora nós temos que enfrentar a questão que vem no pós-pandemia. Com o emprego, né, segurando essas pessoas no emprego, já será um grande benefício, porque, além disso, a criação de empregos, né, novas vagas de trabalho para aqueles que estão aí desalentados, desocupados, eles precisam ser recolocados no mercado de trabalho. Já vai ser um esforço muito grande. Então, preservar a maior quantidade de empregos certamente vai ser a melhor atitude do governo federal. E não vem com essa história de imposto, né, Cláudio Humberto? Bom dia para você. Muito bom dia Pedro Campos, bom dia Thaís Freitas, muito bom dia Brasil. Olha, não contem com isso não, viu? Eu tô, enfim, todas as informações de que eu disponho é no sentido de que haverá mesmo a proposta de criação de um novo imposto, mas não será mais um imposto. A criação desse novo imposto vai ser em substituição a outros impostos. E esse novo imposto tem tudo para ser exatamente aquele que temos chamado de a nova CPMF, é o Imposto sobre Transações Eletrônicas, que afinal de contas todas as transações hoje em dia são eletrônicas. Isso vai ser taxado, não tem a menor dúvida. Ontem, durante a reunião, eu conversei com várias pessoas que participaram daquele encontro. O presidente pediu que a reforma tributária, tanto quanto a discussão envolvendo o Pacto Federativo, constituam o que ele chamou de resposta contundente à crise. E durante a conversa ficou acertado o seguinte: olha, tem aí uma coisa, são dois, o que foi chamado durante a reunião de cláusulas pétreas nesse entendimento. O primeiro é não mexer no teto de gastos. Essa é uma decisão de governo a qual se associaram não apenas o próprio presidente, né, mas o ministro que propôs, o ministro da Economia, e também os líderes partidários, quer dizer, os líderes de apoio ao governo.
ficou tudo muito claro. A primeira questão, a primeira cláusula pétrea é não mexer no teto de gastos. E a segunda é não aumentar a carga tributária. Eles não falam em evitar criar impostos e tal. Eles falam em não permitir que se hoje pagamos, digamos, grosso modo, 30%, 40% de carga tributária, isso não vai ser aumentado. O que vai acontecer é o que eles chamam de substituição de impostos. E aí abre espaço, é claro, para a criação do sonhado pelo ministro Paulo Guedes, o sonhado imposto sobre contribuição, sobre negociações, né, ou transações eletrônicas. Essa reunião de ontem foi uma reunião um tanto quanto preparatória. Haverá, nesses dias, a partir de hoje, entendimentos com a classe política de uma maneira geral. E segunda-feira, às 11 horas, o presidente e os líderes, todos os líderes vão se encontrar novamente para então bater martelo no texto final ou na proposta final de reforma tributária do governo. Agora são 8h06. Pedro Campos, Cláudio Humberto, ouvinte da Rádio Bandeirantes, muito bom dia. Para que fique claro aqui que reonerar folha de pagamento é algo impensável nesse momento. Se isso de fato acontecer, se o veto do presidente Jair Bolsonaro prevalecer, vai ser uma prova de que estamos todos malucos aqui como sociedade. Porque o grande problema hoje é desemprego. Emprego demora para voltar. A gente tem visto a economia sair ali daquele fundo do poço, e dessa vez foi isso mesmo, porque houve praticamente paralisação da economia nos meses de abril e maio. A gente chegou ali perto do zero, por causa de lockdown, pandemia, tudo isso que a gente já sabe. As empresas estão voltando, devagarzinho, mas estão. A economia está voltando devagarzinho, mas está. Emprego demora. Porque emprego, a empresa tem que ter ali convicção de que vai ter um ambiente favorável pela frente. Porque se não contrata e demite, só gera custo, não gera nada. É assim que funciona. Então não é possível você pensar em oneração de folha de pagamentos nesse momento nos principais setores que empregam gente no nosso país. Construção civil, call center, é uma multidão trabalhando nesses setores. Como é que em dezembro você vai chegar para o empresário e dizer, olha, a partir de amanhã o imposto que você paga é X, vai passar para X vezes alguma coisa. Isso é impensável, porque evidentemente vai gerar desemprego no momento em que isso não pode acontecer. Isto colocado, aí eu queria colocar aqui uma reflexão para o nosso ouvinte de como às vezes as notícias vão se encaminhando aqui num sentido oposto. Essa ideia de volta da CPMF surgiu lá atrás, já no ano passado, era cogitada para o governo. Teve gente que perdeu o cargo dentro do governo porque falou com todas as letras isso, mas voltou esse ano no momento aqui de dificuldade fiscal. O governo está gastando mais e está gastando mal, é isso que a gente tem que colocar aqui. Quando se gasta mal, quando se, por exemplo, se coloca a possibilidade de promoção em massa, como ontem aconteceu com procuradores federais, essa decisão da AGU de promover 600 pessoas ao mesmo tempo para o teto da carreira. A gente está gastando bem? Que empresa faz isso? Pega ali a empresa inteira e fala, olha, vocês todos, estagiários, trainees, iniciantes, vai todo mundo para o topo da carreira na minha canetada valendo 1, 2, 3. Quem faz isso? Foi isso que aconteceu ontem. A gente ainda gasta mal. E falta dinheiro. A questão é, quando essa discussão começou, se colocava uma coisa muito diferente. Se colocava um imposto digital. O que é um imposto digital? Seria a velha CPMF? Diziam que não. Quando a gente entrevistou aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, o empresário Flávio Rocha, que é o dono da Riachuelo, ele falou, escuta, não é isso, vocês estão enganados. O que está se querendo é tributar gigantes de tecnologia que atuam no Brasil e não pagam nada por isso. E hoje tem um grande privilégio aqui porque ganham tudo o que querem, têm acesso a todos os mercados e não geram riqueza para o país em termos de tributos. Tá certo. É uma discussão muito difícil e não é uma discussão brasileira. É uma discussão que ocorre, por exemplo, na Europa, quando alguns países, como por exemplo a França, já tentaram criar uma tributação sobre as atividades no país de Google, Facebook, YouTube, tudo isso. Isso não foi para frente. Por quê? Porque os Estados Unidos chegam e dizem o seguinte, ok, vocês vão fazer isso? Então vou dar uma olhada aqui nas minhas importações e aquilo que vocês vendem para os Estados Unidos, eu vou colocar uma sobretaxa, tá ok? E aí para a história. A OCDE entrou no meio e disse que gostaria de discutir a criação de um imposto mundial sobre tecnologia.
Imaginem a dificuldade que é você discutir a cobrança, a tributação, a efetivação, a divisão, a arrecadação de um imposto mundial. Isso aí é aquela proposta linda no papel, mas como é que vai para frente? Isso estava sendo discutido no começo do ano e parou depois, quando veio a pandemia e a roda viva colocou tudo por água abaixo. Mas era essa a discussão inicial. Quando você fala em imposto digital, do que a gente está falando? É disso? Ou é de um imposto como a CPMF, mas que incide sobre todas as transações digitais? E o que não é digital hoje, o Cláudio Humberto lembra muito bem. Às vezes você vai comprar alguma coisa ali no vendedor de rua, ele tem uma maquininha digital. Quantas vezes isso já não aconteceu? Vendedor de cachorro-quente tem maquininha digital, tudo é digital. Você paga tudo com cartão, com celular. Basicamente, é um imposto geral sobre transações financeiras. É um imposto que vai passar para a sociedade inteira no consumo uma carga tributária que o governo diz que vai liberar de folha de pagamento. Não existe outra solução, tem que ser essa. A gente vai de novo tributar o consumo e espalhar para a sociedade um imposto que hoje é concentrado. A gente está falando aqui de coisas diferentes, de volta de um imposto, e o governo fala assim, olha, se não for isso, eu vou ter que voltar à situação anterior e vai ter desemprego, numa quase chantagem intelectual que é colocada. A gente tem às vezes, mais tempo para pensar em soluções mais inteligentes e aí não ceder às tentações que são as mais fáceis colocadas aqui nesse momento. E, claro, olhar para o gasto, não é? O que é gasto hoje? Tem coisa que pode ser cortada? Dá para gastar melhor? Sempre dá. Claro, sempre dá. A gente sempre consegue fazer melhor e muitas empresas, nesse momento de crise e de pandemia, mostraram que sim, é possível mexer em processos, fazer melhor, gastar menos, focar em produtividade. Isso tem que ser um discurso universal, que não valha só para a iniciativa privada.